nosso evento, ao nosso encontro. Vamos iniciar a nossa manhã com a nossa oração. Peço a todos que sentem de maneira confortável. Relaxe os braços. Vamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga desta casa nesse momento. Então, quanto mais leve, mais relaxado estivermos, mais acessível nós vamos estar a essas energias. Respirando fundo. Senhor Deus, Pai de infinita grandeza e misericórdia, é com grande alegria, Senhor, que nesse domingo nos reunimos para aprimorarmos os nossos conhecimentos, trazer a luz da doutrina espírita aos nossos seres. Pedimos a Tua permissão para iniciarmos com muita alegria o nosso evento de hoje, rogando a espiritualidade amiga que nos direcione, que nos acolha. Que todo o ensinamento, que toda a palavra dita pelo nosso irmão seja absorvida por nós em espírito e que possamos, de alguma forma, levar para as nossas vidas no nosso dia a dia. Assim, pedindo a Tua luz, a Tua paz e a Tua proteção, iniciamos o nosso encontro na manhã de hoje. Que assim seja. Bom dia. Evangelho segundo o Espiritismo, aberto a esmo. Quem se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, a colocou no meio deles e lhe disse: Eu vos digo, em verdade, que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino do céu. Quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. São Mateus 18, versículos de 1 a 5. Então a mãe de seus filhos de Zebedeu se aproximou dele e com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhes que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele disse-lhe: Que quereis? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus respondeu-lhe: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram: Nós o podemos. Ele lhe respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quando a esta sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Mas isso será para aqueles que meu Pai tem preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, se encheram de indignação contra os 2 irmãos. E Jesus, tendo chamado para si, lhes disse: Vos sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que as grandes as tratam como império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas que aquele que quiser se tornar o maior, seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus capítulo 20, versículos de 20 a 28. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para aí tomar sua refeição, e aqueles que estavam observavam. Então, considerando como convidado, escolhiam os primeiros lugares. Ele lhe propôs essa parábola e lhes disse: Quando fordes convidado para bodas, não tomais nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: Daí vosso lugar é este,
e que, então, estejais diminuído em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidado, ide vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier vos diga, meu amigo, subi mais alto. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque quem se eleva será rebaixado, e quem se rebaixa será elevado. São Lucas capítulo 14, versículos 7 a 11. Que assim seja. Bom dia a todos, bom dia a todas. Que a paz do nosso doce Rabi da humilde Galileia permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Ontem nós falamos sobre Jesus e dissemos que há um estudo que está sendo conduzido, que se chama o Evangelho Redivivo, que é o que orienta a mediunidade nas nossas ações espíritas. Nós falamos que nos apoiamos na Bíblia de Jerusalém, por ter a tradução mais imparcial que nós já encontramos, e nós construímos, estamos sendo construídos, na verdade, na Federação Espírita Brasileira, junto com as demais 27 federativas, estes livros, que têm o nome Evangelho Redivivo. O livro 1 trata da introdução, do estudo do Evangelho Redivivo. O livro 2 trata do estudo interpretativo do Evangelho de São Mateus, e do livro 3, o de Marcos, o livro 4 de Lucas, e assim sucessivamente, até o 27º livro do Novo Testamento. Como é uma obra que está sendo construída, tem uma equipe na Federação Espírita Brasileira que faz esse trabalho lá no campo experimental. A gente chama de testagem. Por exemplo, eles já estão em Atos dos Apóstolos, já fizeram João, já fizeram Atos dos Apóstolos, está acabando já. Então eles já estão na frente, avalia, o livro é testado, quando é testado então é colocado à disposição do público. E hoje nós já estamos com o livro de Lucas à disposição do público para ser utilizado por qualquer um. E esses livros, eles são a garantia de que nós vamos examinar o Evangelho de uma forma em que o raciocínio tome parte, em que nós tenhamos compreensão como base fundamental dos nossos movimentos. E, obviamente, para isso é necessário que nós conduzamos com uma sequência que seja lógica. Então, por exemplo, como dissemos ontem, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. E depois de conhecida, precisa ser meditada, refletida, para que possa ser sentida. E depois de sentida, fazer com que realmente nós consigamos viver o Evangelho de Jesus tal como ele nos convidou. E o tema 2, nós trabalhamos exatamente o que é Evangelho Redivivo, que termo é esse, por que esse termo foi utilizado. E depois nós tomamos o livro fundamental da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É, sem dúvida, o livro mais importante de toda a nossa obra codificada por Allan Kardec. Só para termos uma noção, lá na Federação Espírita, até o último número que eu tenho de cabeça, setembro de 2021, nós tínhamos produzido do Pentateuco kardeciano cerca de 13 milhões de livros que já tinham sido colocados à disposição do público. Desses quase 13 milhões de livros, só o Evangelho segundo o Espiritismo é quase a metade. Então você vê que ele faz uma tremenda diferença na vida das pessoas, não é por acaso que ele é o mais procurado. E é por isso que ele é a base de tudo que nós fazemos. Depois do tema 4, tratamos o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. No 5, o estudo do Evangelho e demais livros do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Tema 6, nós fazemos na preparação de facilitadores, exercícios de aplicação e um seminário de conclusão. Essa é a forma como a gente estuda e prepara os trabalhadores para fazer o trabalho. O livro 2 já é, propriamente dito, o próprio Evangelho. Nós vamos agora entrar em Mateus. Então, o tema 1, faz-se uma análise entre os evangelhos de Mateus, com as suas considerações gerais, e a relação com os sinóticos, ou seja, os semelhantes, como Lucas e como Marcos. E aí começamos, sequencialmente, como dissemos ontem. A genealogia de Jesus está em capítulo 1 de Mateus. Então, nesse tema 1, os versículos 1 a 17 são estudados. Depois, no tema 3, nós já começamos a sequência. Terminou do 17,
vamos para o 18 ao 25. E assim sucessivamente, passando por todo o Evangelho de Mateus, até chegar ao último tema, que está lá no 58, que é a paixão e ressurreição de Jesus, no item número 3 ali, que é Mateus 28, capítulos 1 a 20. Então veja que você lê o Evangelho agora com a doutrina espírita te apoiando para entender. Eu confesso para vocês, quando eu era menino, eu já era afeiçoado a essas coisas, o pessoal lá em casa me achava meio esquisito, e assim, quando tinha as oportunidades de ir atrás dessas coisas, eu procurava. Mas como não tinha orientação, eu me lembro que meu pai seguia uma filosofia de vida que se chama Cheitinoye, e eu ia com ele na Cheitinoye e fazia a leitura do Kananohou, do Shisokan. Eu me lembro muito bem disso. Eu era um garoto, tinha uns 10 anos, 11 anos, e lia aquilo com tanta veemência, com tanta emoção, que o pessoal não deixava ninguém mais ler, era só eu que lia. E assim, naquela época, eu já procurava entender esse Evangelho de Jesus, mas quando eu começava a ler, com todo respeito, eu não entendia nada e largava para lá. Então, o que que fazia? Fazia com que eu postergasse a compreensão do código divino mais profundo que nós temos em nossas mãos, que é o Evangelho. E quando eu entrei na doutrina espírita, foi a primeira alegria que eu tive para poder saber que alguém tinha interpretado com a razão fundamentando a interpretação. E aquilo foi para mim motivo de júbilo. Mas o dia que a federativa, as 27 federativas, junto com a FEB, conseguiram trabalhar nessa linha de ir capítulo a capítulo, eu falei, nossa, isso é o êxtase. Já não é mais só alegria, é o êxtase total. E olha, isso para mim foi uma maravilha. Agora, além dessas, eu só citei algumas, né? Já falei que tem o de Marcos, o de Lucas, e vão ter todos os outros na sequência. Existem outras obras que a gente não pode esquecer, que são fundamentais para interpretar o Evangelho de Jesus. E uma delas é a sequência do maior exegeta do Espiritismo que nós temos, que é Emmanuel. Emmanuel, ele concebeu ao longo de quase 55 anos várias mensagens que ele interpretou cada versículo de determinadas partes do Evangelho. Só que essas mensagens foram colocadas esparsas, estão no Pão Nosso, estão no Caminho, Verdade e Vida, estão no Reformador. O que a Federação Espírita fez? Organizou isso sequencialmente, tal como é a Bíblia. Então, por exemplo, todas as interpretações de Emmanuel sobre Mateus estão nesse livro. Todas as interpretações de Emmanuel sobre Marcos estão ali. E assim, por todos esses, até o próprio Apocalipse. São 7 livros e tudo que Emmanuel interpretou está sequenciado, tal como na Bíblia. E aí fica fácil de você acessar e de fazer as comparações. Então, o que Mateus falou que eu não entendi? Veja o que Emmanuel falou. Aí você faz as comparações. Eu estou citando aqui uma das comparações, são várias que você pode fazer. Além disso, ele tem uma sequência de romances, que é o Pentateuco, que tem tudo a ver o tempo todo com Jesus. Cada um deles fala sobre Jesus de forma direta ou indireta. E se você tiver oportunidade de estudar, não é ler, é estudar esses livros, você também cresce demais na compreensão. Humberto de Campos foi outro maravilhoso benfeitor, que trouxe para nós muitas bênçãos. Essa Boa Nova, por exemplo, são 30 capítulos de puro evangelho. Como eu disse ontem, se você olhar aquela ocasião em que Lucas anotou sobre o baixinho que subiu no sicômoro, o Zaqueu, você vai encontrar detalhes ali impressionantes. Dele, de Maria Madalena, de vários, né? Novas mensagens, a mesma coisa, ele traz outras mensagens e aí ele mescla com algumas outras e por aí afora vai. Toda essa coleção dele aí é uma bênção que nós não podemos deixar de acompanhar. Amélia Rodrigues é outra poetisa que consegue falar de Jesus que a gente fica emocionado do jeito que ela fala. E ela está também nos trazendo várias obras que são impressionantes. Quando, por exemplo, a primavera voltar, até o título, né, é poético, né? A gente vai olhando essas coisas e vai vendo como ela sabe, de maneira emocionada, trazer Jesus, como o Emmanuel fez, como o Humberto de Campos fez, como a Joana de Ângeles fez, mas ela faz com uma emoção toda própria dela. Então são livros preciosos também que nós não devemos perder de vista. Todos eles são utilizados para que nós possamos nos tornar realmente mais aptos a compreender esse Evangelho de Jesus, a poder refletir sobre esse Evangelho de Jesus e a poder sentir esse Evangelho de Jesus e, sobretudo, viver esse Evangelho de Jesus, que é a meta de nossos movimentos na vida.
Então nós precisamos agora, sabendo de tudo isso, lembrar que Jesus é o guia de nossos trabalhos na mediunidade. Nós não trabalhamos a mediunidade na doutrina espírita sem Jesus. Ontem nós dissemos aqui no curso de passe que nós não somos trabalhadores, que somos o aplicador de passe, o dirigente. Nós somos todos trabalhadores de Jesus. Nós não trabalhamos para o presidente da casa, não trabalhamos para o companheiro, nós trabalhamos para Jesus. Todos nós carregamos essa missão nas nossas responsabilidades de medianeiros que somos. Então, a mediunidade, nós vamos ver o que é, vamos ver o que é o médium, vamos ver o que é moral e ética e como isso deve ser utilizado na doutrina espírita. E vamos falar do médium e a ética espírita. Como é que isso deve ser nas nossas vidas. Então, a primeira pergunta, né? O que é mediunidade? Que todos que já têm, obviamente, conhecimento do espiritismo sabem, nós vamos repetir aqui. Para aqueles que não sabem, nós vamos trazer de uma maneira que possa ser, vamos dizer assim, apreendida. A mediunidade, nós vamos lembrar que Allan Kardec está dizendo, a mediunidade é inerente, faz parte de uma disposição orgânica. Então, quando você está no plano espiritual, seu perispírito tem as faculdades e você, no seu planejamento reencarnatório, decide vir como médium. Então, plasma no corpo físico as características da mediunidade que você escolheu no plano espiritual. Por isso, o organismo, então, é o reflexo do que está no perispírito. Mas se você não fizer isso, você pode ter no perispírito. Se você não planejou vir como médium, você pode fazer o que quiser, que você não vai se tornar médium, porque o seu organismo não está preparado para você agir como médium. Mas é muito difícil encontrar alguém que não tenha, no mínimo, algum traço de mediunidade em si, como nós vamos ver. Qualquer pessoa pode ser dotada. É uma faculdade, como a faculdade de ver, de ouvir, de falar, por isso também é chamada de sexto sentido. E Kardec diz que é apenas uma aptidão, ou seja, uma vocação, uma condição de servir de instrumento. Lembra, médium é sempre instrumento. Instrumento mais ou menos maleável, dúctil, né, aos espíritos em geral. O que significa isso? Quanto melhor o médium, mais ele está suscetível a ser acionado pelo espírito. Quanto mais resistente o médium, mais dificuldade o espírito tem de trazer a mensagem que ele quer repassar a nós outros. Mas o que é esse médium? Já sabemos que a faculdade, então, é inerente à sua condição, que está no corpo, mas quem é o médium? Quem é essa pessoa que é habilitada como médium? E Kardec define isso claramente, né? Todo mundo que sente, num grau qualquer, seja, eu acho que eu senti, segundo completo, seja simples, seja ostensivo, se sentir a influência do espírito ou dos espíritos, não tenha dúvida, é médium. Eu senti um negócio aqui, arrepiei, você é médium. Se você não teve esse arrepio porque ninguém te tocou, não teve um vento ou coisa, ou seja, não teve nada físico, você, mesmo que não consiga ainda esclarecer, você é médium. Médium tem mais do que nós imaginamos. A pessoa que a maior parte nem sabe que é. E alguns que sabem, colocam a mediunidade debaixo do tapete que tem medo. Especialmente nas outras doutrinas religiosas. Então nós vamos perceber que a questão para definir quem é médium é perceber, é sentir, é captar, seja no grau que for, a influência do espírito. E vamos lembrar que os espíritos estão ao nosso lado o tempo todo. Mas nem sempre nós percebemos que eles estão ao nosso lado. Aliás, a maior parte das vezes nós não percebemos que eles não estão ao nosso lado. Então, sentir, perceber, identificar, suspeitar, ter consciência de, é o que caracteriza alguém que tem mediunidade. Eu sei que tem um espírito aqui do meu lado. Não sei quem é, não sei o que ele está fazendo, mas eu sei que tem um espírito. Então você não tem a dúvida, você é médium. Como se sente a influência do espírito? Essa é uma pergunta interessante. Como é que eu faço para perceber essa influência do espírito? E aí no livro dos Espíritos, na questão 471, tem uma resposta que vai ser dada à pergunta que Kardec fez, que esclarece isso. Kardec pergunta assim: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou uma sensação de íntima satisfação, sem que saibamos a causa, de onde vem, aí Kardec faz a pergunta proposital: devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física?
Foi a pizza que nós comemos demais ontem que causou isso? O que foi? Não, você vai ver que a resposta vai dizer claramente que não está vinculada a isso. É quase sempre efeito das comunicações em que, olha a expressão, inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Então você encontra com o espírito durante o sono todo dia, eu não tenho a menor dúvida disso. Geralmente com aqueles com os quais você tem afinidades. E às vezes quando você volta no dia seguinte, talvez ele passou para você uma mensagem, alguma coisa que você precisa lembrar para você conduzir sua vida. Aí você tem o que os ingleses, os americanos chamam de insight. Vem aquilo na sua cabeça e você não sabe de onde veio, como se fosse uma luz acendida. Nós chamamos de intuição na doutrina espírita. Isso muitas vezes foi de um diálogo que nós tivemos no plano espiritual com eles. De outras vezes, nós estamos, sem perceber, recebendo essas comunicações, estamos entrando em contato com eles aqui, no dia a dia. Agora mesmo eu estava numa prece e eu senti claramente na minha prece o como eu estava envolvido naquele momento. E eu me senti muito bem, porque tinha uma comunicação acontecendo e mentalmente eu estava conversando, apesar de estar fazendo a prece. Isso aconteceu exatamente agora, e é uma coisa que acontece quando a gente se propõe a fazer essa ligação com eles. Então essa mediunidade, quando a gente não sabe, ela é chamada de inconsciente. Tem muito, mas muito médium que é inconsciente. É médium e essa mediunidade é inconsciente, geralmente porque ele não para pensar no assunto. Quando ele faz aquela resposta da questão 920, se não me falha a memória, do autoconhecer-se, uma das maneiras de autoconhecer-se é perceber o que se passa dentro de você. Então, por exemplo, eu estou com ideias normais aqui, conversando normal, um assunto qualquer. De repente aparece uma ideia atravessada na minha cabeça. Mas de onde veio essa ideia? De onde veio essa coisa que não estava no meu sequenciado movimento de pensar? Então, algumas coisas acontecem, você tem uma lembrança, tem uma angústia. De onde vem isso? O que está acontecendo? Se a pessoa parar para pensar, ela vai começar a ficar com a pulga atrás da orelha. E que se ela começar a estudar-se primeiro e estudar a doutrina espírita que explica esses fenômenos, ela vai deixar de ser inconsciente para ser consciente. Então, o que é um médium? Inconsciente ou um consciente? Inconsciente é o que tem a mediunidade, mas não sabe. Está a revelia dele, não se preocupa. E o consciente é o que sabe. É o que sabe que tem a mediunidade. Os dois podem ter na mesma intensidade, só que um fez o autoexame e o outro não. Então nós podemos concluir claramente com essa resposta que os espíritos podem nos influenciar de duas maneiras, no estado de vigília e no estado do sono. Nos dois nós somos influenciados. Por isso que é muito recomendado, quando você for dormir, você pedir ao seu benfeitor para te acompanhar. Eu peço sempre ao meu, todas as vezes, mesmo quando a gente chega cansado, mas é o último pedido que eu faço, só segura na mão do menininho, deixa ele fazer coisa errada não, deixa fazer arte não, por favor. Porque, sabe por quê? Porque quando você dorme, é quando você se liberta, você não fica preso às amarras sociais. Eu costumo chamar isso de, se tem pessoas que têm tendências a coisas que ele não faz só porque os outros estão vendo, quando ele está no sono, ele faz tudo aquilo. Como diz o outro, cai na gandaia, né? Vai para onde não iria se tivesse aqui nos nossos dias a dias com os olhos dos outros. E é por isso que é perigoso, porque a gente tem predisposições íntimas que a gente ainda não domou, que a gente não controlou, e elas ficam fortes quando a gente se desdobra do corpo físico, porque nós estamos com a ausência dessa capa que obstrui as potencialidades do espírito. Então, a gente costuma fazer coisas que até Deus assusta, que a gente não faria no dia a dia. Então, no meu caso em particular, eu falo, meninos, não me deixem correr sozinho e fazer arte na rua. E o estado de vigília é você estar atento, né? Porque alguma coisa vai acontecer durante o dia e se você estiver atento, você percebe. Então, aí você está, às vezes, fazendo um trabalho e, de repente, vem uma ideia. Presta atenção naquela ideia. Se for boa, repila. Ou melhor, assuma. Se for má, vai para lá. Entendeu? Mas não deixa a ideia ser jogada fora, porque alguma coisa está por trás daquela ideia. Então, a pergunta é clara, né? Por que é importante estar consciente da influência espiritual? Quem não está consciente da influência espiritual está à revelia. Quem está consciente tem algum controle. Quanto mais consciência tem, mais controle tem. Vamos ver o que significa isso. Olha o que diz Kardec no livro dos Médiuns, no capítulo 21, que chama Influência do Meio.
onde quer que haja uma reunião de homens, de pessoas, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou seus defeitos, mesmo na ausência de qualquer chamado, de qualquer vocação. Aqui é muito claro, estamos reunidos aqui, pode ter certeza que tem mais espírito aqui do que encarnado. Aonde eles estão sentados eu não sei, mas eles estão, tá certo? Tem um anfiteatro aqui no mundo espiritual que eles têm aqui equipe que está estudando como vocês. Tem muita gente que desencarna e está ansioso por aprender e não aprendeu quando estava aqui, procura aprender quando tem essas opções. E aqui, nessas reuniões que ele está falando, nós vamos estar sempre associados com aqueles que conosco se afinizam. Então, se eu tenho determinados gostos, é comum eu encontrar espíritos que também têm esses gostos que estão comigo. Então, são analogias de caráter e de desejos que se faz ligar um espírito com a gente. E isso aqui não é uma coisa nova, né? Paulo disse, deixemos de todo embaraço, porque estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E é exatamente isso. Essas nuvens de testemunha estão o tempo todo ao nosso lado. Não tenhamos dúvida disso. Essa influência, Kardec reforça, é permanente. Você não consegue afastar. Não, sai de mim, não tem jeito, não sai. É permanente. E mesmo quem não se ocupa, aqueles que não se ocupam com os espíritos, que nem conhecem espírito, nem acreditam às vezes, ou neles nem mesmo creem, estão expostos a sofrer essa influência, como os outros. E mesmo mais do que os outros, porque não tem como contrabalançá-la. Olha aqui o controle. Se ele não sabe que está sendo influenciado, ele acaba fazendo o que conversávamos ontem na mesa da refeição. Acabamos aceitando as sugestões do Espírito e falamos coisas que nos arrependemos mais tarde. Não é verdade? E a gente, às vezes, não bloqueia isso porque a gente não está atento. Se a gente tiver, como Jesus orientou, vigiai e orai, nós conseguimos contrabalançar. Agora, quem nem sabe que está sendo influenciado, acha que é ele mesmo que está fazendo aquilo e deixa fazer naturalmente como se fosse ele próprio. E não é ele próprio sozinho. Está ali uma associação de dois indivíduos, um no plano espiritual e outro no plano da carne. Kardec vai dizer, pode-se, pois, dizer que a mediunidade, quando você é médium, consciente, permita que se veja, e se veja que é entre aspas, o inimigo face a face. Se assim nos podemos exprimir. Então é uma figura de imagem que ele fez aqui. E combatê-lo, olha a expressão, combatê-lo com as suas próprias armas. Ele acha que estava oculto. Meu amigo, eu estou sabendo que você está aqui do meu lado. O que você está querendo? Você conversa mentalmente com ele. Não, meu amigo, não, isso não é comigo não. Pode procurar outro caminho. Vai, como diz outro, vai procurar a tua grupo, né? Vai procurar a tua turma. E aqui nós estamos em outro cenário. Ou vem conosco estudar. Seja muito bem-vindo se você desejar. Você conversa mentalmente com ele. Eu me lembro quando eu falei ontem da nossa aluna que tinha impulso de escrever na hora das aulas de laboratório, eu ensinei a ela, né, como eu aprendi com o Espiritismo, a conversar mentalmente com ele e dizer, aqui não é o lugar não, vai lá para a reunião mediúnica no centro espírita tal, no dia tal, e eu tenho que trabalhar, dá licença. Mais ou menos assim, como se você estivesse conversando com uma pessoa, e é isso mesmo, ele é uma pessoa sem as vestimentas carnais, é a única diferença. E se você fizer isso de forma forte, você é o dono do seu corpo. Você não vai permitir que ele use o seu corpo a hora que ele bem entenda. É a hora que você bem entende, não ele. Então é isso que se chama combater. Se é um espírito malfeitor, você fala, meu amigo, vai caçar tua turma, não é aqui comigo não. Vai para outro canto, não é aqui não. Você combate, você deixa a ação vir antes do que seja a efetiva condição de ser influenciado de fato. Sem essa faculdade, diz Kardec, o espírito age na sombra. Ele está falando de um malfeitor, é caso, claro. Tendo a seu favor a invisibilidade. Você não está vendo ele, pode fazer e realmente faz muito mal. Isso é o que a gente chama aqui na Terra de tocaia, né? A pessoa fica escondida e, como não está sendo vista, pega outra de supetão, né? De improviso. E eles fazem isso o tempo todo para aqueles que não se preocupam em saber se estão sendo influenciados. Então, a primeira regra, trata de ser médio consciente, porque inconsciente você já é. Tem nenhum que não seja. Quando alguém se torna consciente da influência espiritual, ele passa a ser chamado, no nosso jargão, de médium.
Aí ele pode ser médium ostensivo ou médium de pouca ostensividade. Então nós concluímos que pode-se, pois, dizer que todos, sem exceção, é Kardec que está dizendo, são mais ou menos médios. Pouquíssima intensidade, muita intensidade. O sujeito vê espírito, o sujeito fala com espírito, o sujeito ouve espírito, o sujeito não consegue mais saber se está encarnado ou desencarnado. Então esse é o máximo daquilo que a gente chama de ostensividade. É um médium que, se ele tiver nessa condição, ele não pode nem dirigir. Porque se atravessar um espírito na rua, ele pensa que é uma pessoa e freia, o outro vem bate atrás, porque não tem motivo para frear. Há uma médium amiga nossa lá em Brasília, e ela falou, eu não posso mais dirigir, porque eu já bati carro por causa disso. Ela é um ser interexistencial, ela vê o mundo espiritual e o mundo físico ao mesmo tempo. Então não tem como contrabalançar. Esse é o estado máximo, né? Não dá para a gente controlar. Mas aquele caso em que a gente sente sutilmente, esse é facilmente lidável. E Emmanuel, que reforça para nós, ele vem confirmar que todos os homens, todas as pessoas, têm os seus graus de mediunidade. Todo mundo, sem exceção, nas mais variadas posições evolutivas. Isso vai ser decorrente do quanto a criatura já fez as experiências nas suas escaladas evolutivas. Quem mais experiências tem, mais mediunidade favorável para desenvolver tem. Quanto mais você viveu, mais você experimentou, mais você tende a ser médium. Porque médium todos vamos ser, e médios de intuição, que é o sexto sentido que do futuro, como ele dirá. O que é moral agora? Nós podemos falar, sabendo desses fundamentos da mediunidade, o que é moral e ética. Nós trouxemos aqui esse texto porque a gente ouve muito espírita falando de ética, mas na doutrina espírita, em toda a obra de Allan Kardec, não existe essa palavra ética. Não tem um lugar sequer que Kardec escreveu ética, ele só escreveu moral. Mas hoje, já com os nossos continuadores, como o Chico trazendo os espíritos, nós vamos ouvi-los falar em ética. E aquela época de Kardec, Kardec se limitou a falar em moral. Por isso nós vamos trabalhar aqui esses dois temas, primeiro no sentido do que a academia, do que a ciência terrena fala. Então, segundo a ciência terrena, moral, na verdade, vem da palavra moralis, lá do latim, que é relativa a costumes. Então, a moral de uma sociedade, aqui no Brasil, pode ser muito diferente da moral de uma sociedade lá na Arábia. Se você, por exemplo, for mulher e não usar aquele véu, você está enrolado. Está complicada a sua vida. Se você for alguém que tem predisposição a pegar coisa que não é do outro e alguém te pegar, a sua mão é cortada literalmente, como se diz lá no Evangelho. Corta a tua mão e lança fora. E eles fazem isso mesmo. Eu lembro da época que, acho que era no Iraque, que estava construindo as rodovias, e aí tinha uma empresa brasileira, que eu esqueci o nome dela agora, que já até faliu, e ela foi para lá e levou muito brasileiro. E teve um rapaz que teve a mão cortada lá. Impressionante. Então a gente percebe que, dependendo das sociedades, no estado contemporâneo, então aqui no Brasil, lá na Arábia, lá na China, você vai ter que se adaptar ao costume daquele país, se você estiver lá. Você não vai poder viver do jeito que você vive aqui, né? Porque você vai ofender aquela cultura e às vezes você vai até fazer uma contravenção às leis daquele país, né? Então você precisa se adaptar. E isso, obviamente, varia também segundo os tempos. O que no Brasil hoje é aceitável e é normal, há 40 anos atrás poderia não ser. Por exemplo, a situação de nossas queridas mulheres. Há 40 anos atrás, elas não votavam, não é verdade? Não podiam votar. E tinha uma lei até que permitia coisas absurdas, como o marido matar a esposa se ela o traísse. Você sabe que estava no Código Civil nosso. Absurdo, isso é um absurdo. Naquela época não se achava que era, não. Então, cada época, as pessoas elas vivem segundo os costumes daquela época. E aí vão renovando, as gerações novas vão chegando, novas ideias vão chegando, e graças a Deus tudo isso vai evoluindo, vai melhorando. Então, esses costumes variam segundo a sociedade e segundo o tempo. Moral para essa visão acadêmica são os costumes, as regras, os tabus, as convenções estabelecidos por cada sociedade. Cada uma tem a sua. Por isso que se você, por exemplo, mudar para um país que você não se adapta àqueles costumes, você vai ficar muito mal naquele país. Você não vai se sentir bem lá, você vai se sentir como um estranho no ninho.
Eu, por exemplo, não quero nem saber de sair do Brasil. Tem gente indo embora. Eu falo, eu não saio daqui nunca. Eu tenho uma, graças a Deus, nascer na pátria do Evangelho. Por que eu falo em sair desse país? Jamais. Agora, a ética. O que é ética segundo a academia? Do grego ethos, modo de ser, ou caráter. É a reflexão em você dos costumes que você assimilou. Ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano e a sociedade. Então, se, por exemplo, aqui no Brasil, você resolver sair de um comportamento que é o tradicional, alguém pode falar que você está agindo de modo não ético. Né? Se você falar alguma coisa que ofende os costumes daquele local onde você está, a pessoa vai dizer que você agiu de forma não ética. Você não refletiu a moral da sociedade que você está inserido. Então, é uma reflexão, no final das contas, sobre a moral. Quando você é ético, você está sendo o que a moral diz para você ser. Ética e moral na prática, portanto, tem quase a mesma coisa. Um reflete o outro, só isso. Por isso que Allan Kardec não se preocupou em... Já existia a palavra ética, a ética dele. Ele não se preocupou em tratar a ética, porque seria naturalmente a reflexão. Por isso, tendo essas bases conceituais humanas, nós vamos pegar agora o que é moral, mas agora na linguagem da doutrina espírita. Como é que nós interpretamos moral? E moral foi definido claramente na questão 629 como sendo a regra. Regra. Toda regra impõe disciplina. Toda regra impõe limites para si quando você atinge o limite do outro. Deveres e direitos. É uma regra, mas é uma regra especial. É de bem proceder. De separar o bem do mal e seguir com o bem. Por quê? Porque nesse momento você se funda, você se apoia, você se baseia na observância da lei de Deus. Se ele diz que é de bem proceder, qual que é a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, fazer o bem pelo bem de todos, como eles dizem. O homem procede bem quando? Quando tudo faz pelo bem de todos. Por quê? Porque então cumpre a lei de Deus. Então, se você quer saber se você tem moral alta ou baixa, é só você perguntar quanto do seu dia você fez o bem pelo bem de todos. Inclusive a você mesmo. Se você chegar ao final do seu dia e falar assim, nossa, nem de mim eu me cuidei hoje. Sua moral ficou lá baixinha. Agora, se você ainda for uma pessoa perversa, que você faz maldade com o outro, sua moral é negativa. Já não é uma moral zero, é uma moral abaixo de zero, se a gente pudesse fazer uma escala aqui para entender. Então é muito importante que a gente pense ao final do dia, quando for dormir, quanto do meu tempo eu dediquei em benefício de algo que não é para mim, que vai ser útil para alguém. Quanto? Porque caridade não é só fazer aquelas obras beneméritas, é ser útil. Você ter utilidade onde você foi citado, onde você foi plantado, onde você está ali sendo convidado a ser uma parte daquele todo e uma parte que faça a sua própria parte. Então, cumprir a lei de Deus é exatamente isso, fazer o bem pelo bem de todos, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você, mesmo quando o outro não faça, porque o seu comportamento não pode ser afetado pelo comportamento do outro quando não te convém. Se o outro não faz, é problema dele, não seu. Dia virá que ele também passará a fazer, mas você não deve se afetar. Eu não falou nem obrigado, vou dar mais nada para ele. Pronto, você já se afetou com o comportamento dele. Mostra que você ainda é orgulhoso, vaidoso, porque quem se afeta com o que o outro, com a reação do outro no sentido contrário ao que ele esperava, é alguém que ainda não está maduro, espiritualmente falando, para continuar dando sem esperar recompensa de ninguém, sem esperar nenhum agradecimento. É cumprir a lei de Deus, fazer o bem pelo bem de todos, inclusive aqueles, como que Jesus estava do lado de dois, que se arrependendo, era um ladrão, podia ser um assassino, se arrependendo, teve o mesmo cuidado do mestre como todos os outros que o buscaram teve. Portanto, no Espiritismo, esse Espiritismo que nós adotamos, ele não institui nenhuma nova moral. O Espiritismo não veio trazer regras novas para você viver. Não tem nenhuma. Nenhuma. Apenas facilita aos homens a compreensão.
A compreensão e a prática. De quem? Na moral do maior ser que a Terra já viu, que se chama Jesus Cristo. Então, quando você pega, por exemplo, lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais, capítulo 1, parte última, você vai ver lá Kardec perguntando para os benfeitores: podemos dividir as leis de Deus nessas 10 leis? Ele vai falar lei de sociedade, liberdade, aquelas leis todas que ele faz para cada uma dos capítulos sequenciados que vêm à frente. Eles falam assim, essa é uma divisão de Moisés, ela é boa. Aí, ela você precisa fazer mesmo, porque a lei maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, precisa ser entendida. E essas maneiras que você está utilizando é trazer para a compreensão, fazer com que as pessoas, olhando o dia a dia, o comum, consigam enxergar a lei maior dentro desse dia a dia. E é isso que a doutrina espírita faz. Ela te ajuda a compreender, mas ela não traz uma moral nova, não. Quem acha assim está equivocado. A moral é a do Cristo. Por isso que não existe, com todo respeito, não existe doutrina espírita sem Jesus. Eu vejo às vezes pessoas, eu só gosto da parte filosófica. Eu gosto da parte científica. Você tem que gostar da tríplice junção, ciência, filosofia e religião. Elas três formam o espiritismo. Fora isso, o espiritismo está esfacelado, ele está cortado. Não é o próprio espiritismo. Você precisa estudar cada uma delas para compreender, mas o espiritismo não existe se não tiver esse triângulo de forças, que é filosofia, ciência e religião. Então, nós no espiritismo, seja onde for, nossa cabine de passe, numa reunião mediúnica, numa entrega de qualquer atividade social, numa conversa fraterna, sempre a nossa moral, em qualquer situação, será a do Cristo. E se já vivenciarmos ela, onde estivermos trabalhando, onde estivermos no trânsito, na lida do dia a dia com as situações adversas, nós vamos sempre buscar adotar a moral do Cristo. Se te batem numa face, você nunca devolve a batida, você oferece a outra. Se te acusam, você silencia e pede o Pai ajuda. Você passa a ser aquilo que nós falamos ontem, peregrino. Os outros não fazem assim. Como a mocinha que nós falamos ontem, menina, de que planeta que você é? Por quê? Porque, na realidade, quem age assim é diferente dos demais. E seguir a moral do Cristo impõe uma força de vontade enorme, porque você vai ser visto como um estranho no ninho no planeta que você está vivendo. Se você quer seguir Jesus, é assim que é. E qual que é a ética, então, do Espírito? A ética do Espírito é uma só. Refletir é simples, né, gente? Se você é ético, você reflete a moral do Cristo. Eu, por exemplo, não considero ainda ético, eu não dou conta de refletir toda a moral do Cristo ainda, mas estou me esforçando de um tanto, vocês não têm ideia. Estou me esforçando. Mas dia virá, se Deus quiser, talvez daqui umas 35 mil encarnações que eu refletirei, se Deus quiser, a moral completa dele. Por enquanto, vamos dando essas palestras, vamos trabalhando, que a gente vai pouco a pouco conquistando um pouquinho mais, um tanto mais, para nos trazer força para viver. Portanto, a ética do médio espírita, deve ser sempre se pautar em tudo fazer pelo bem todos. Max, mas você não conhece aquela criatura, aliás, não é criatura, aquele trem. Se você visse aquele trem, você nunca falava isso para mim, você é doido. É esse que é o espírita. Mesmo vendo o trem, ele enxerga ali uma criança que não sabe o que faz. Enxerga alguém que precisa muito mais de educação do que crítica. É difícil? É, porque certas ações do outro, às vezes, porque nós temos ainda o nosso orgulho ferido, nos atinge. Se não fôssemos orgulhosos, é como uma criancinha de 2 anos chutando o seu pé. Me dá, me dá, me dá. Você vai bater naquele, sai daqui, moleque, eu dou um cascudo desse menino aqui. 2 anos. Você vai fazer isso? Não vai, porque você sabe que ele não sabe o que faz. Um caprichozinho de uma criancinha de 2 anos que está refletindo o espírito que ele é. Nada mais do que isso. Então, o que você faz? Você compreende e trata na proporção que existe. É uma criança. Alguém que fez aquilo que você julga que aquele trem fez, você pode considerar como alguém que é uma criança espiritual. Porque se fosse um adulto espiritual, não faria o que fez. Se já soubesse, não faria. Tem uma passagem de Emmanuel que diz assim: se o assassino soubesse
o que lhe espera no destino, ele preferiria ter os braços cortados do que usá-los para matar. Olha como o saber modifica. E que ele estava se referindo ao quê? Se tua mão é motivo de escândalo, corta, lança longe de ti, porque é melhor entrar na vida sem a mão do que entrar na vida com a mão e corromper toda a alma. Exatamente isso. Não importa quem fez. Simplesmente, se não fez segundo a moral do Cristo, é porque ainda não sabe o que faz. E se Jesus, pregado numa cruz, morrendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quem sou eu para olhar para uma pessoa que falou uma coisa que eu não gostei? Ah, aquele trem. Não, aquele irmão meu. Isso provavelmente ele falou. Dizem que os melhores educadores são os obsessores e aqueles que não gostam de nós, porque eles falam o que eles veem da gente, que a gente costuma ver mesmo na gente mesmo. Eles são eles são verdadeiros trainees, spiritual trainers e physical trainers, mas são sempre treinadores se a gente quiser aproveitar. É só você olhar com outros olhos. Você não se sentir ofendido, é uma conquista espiritual maravilhosa. Mas é trabalho. Mas só consegue se fizer esforço, se quiser fazer. Então, como nós perguntamos, a ética do médium espírita deve ser sempre se pautar em fazer tudo pelo bem de todos, portanto, de cumprir a lei de Deus. Pergunte-se quando for dormir, fui ético hoje? É a mesma coisa, cumprir a moral do Cristo hoje? Então vamos lá. Nós estamos falando sempre aqui de mediunidade de Jesus. O médium e a ética espírita, que nada mais é do que a ética de Jesus. Em O Livro dos Médiuns, Kardec indaga aos benfeitores. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? O que vocês acham? Acham que sim? Acham que não? O trem aqui tá bom, tá? Um pouco para cá, um pouco para lá. Vamos ver o que os meninos disseram? Não. Por que que não? Porque a faculdade propriamente dita se radica no organismo. Independe do moral, que se radica na alma. Então, você pode ter médios excelentes voltados para o mal. E existem inúmeros. Lá em Brasília tem uma senhora que ela coloca assim nos postes, manda alguém pregar. Dona Vilma. Arruma marido, desfaz casamento. Tá assim, sério mesmo. E você pode ligar, dá o telefone do celular dela embaixo. E tem gente que liga. E tem gente que consegue casamento mesmo. Mas vai ser um casamento desgramado, viu, gente? Ô trem ruim que ela vai arrumar. Sabe por quê? Porque ela é médium. E ela vai se associar a que tipo de espírito no plano espiritual? Da pior estirpe. E ela vai se associar. E vai conseguir, gente. Não brinca com isso, não. Sabe por quê? Porque os espíritos vão fazer. Fale. No caso, quando essa mulher desencarna, qual a condição dela do outro lado? De ter se associado a essa frequência espiritual do outro lado? Se ela soubesse do que eu vou falar, ela mandava não só tirar cada panfleto daquele, até cortar os postos, para não ter chance de colocar nem um panfleto mais, entendeu? Porque vai ser tão dramático o que vai acontecer com ela. Sabe todos esses espíritos que trabalharam para ela? Vão chegar cobrando dela de uma maneira que você vai ficar impressionado. Tem um caso aqui, que eu vou trazer dos mensageiros, que vai ter parecido com isso, que eu vou lembrar você na hora que a gente apresentar. Mas vai ser dramático, muito dolorido. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. A mediunidade é neutra, que pode ser bom ou mal, como o fluido. O fluido tem a cor das suas emoções, a cor dos seus desejos, conforme as qualidades do médium. Então, por exemplo, nós somos todos médios imperfeitos, não temos dúvida disso. Estamos no mundo de expiações e provas. Não tem ninguém aqui que está na condição de um Jesus Cristo ainda, né? Então nós sabemos que nós temos as nossas dificuldades, mas não é isso que conta para eles. O que conta são os nossos esforços para vencer as nossas dificuldades. É isso que conta. Então não importa o seu tamanho. Ai, Marcos, eu tenho tanta coisa para pagar. Eu falei, meu, vou te mandar as minhas contas para você para aumentar mais um pouquinho aí. Tá certo? Não importa. Importa é o esforço que você está vencendo, está fazendo para vencer isso.
É isso que conta. É essa força que você busca dentro de você para vencer as suas próprias dificuldades. É assim que você cresce. Em todos os setores da vida, sobretudo aqui. Então, o uso decorre do desejo da criatura. Igual a gente falou do passe ontem. Você vai aplicar o passe, a sua vontade sincera de servir é a mesma coisa aqui. É que vai dar o tom da mediunidade. E aí você vai se associar com espíritos equivalentes a esse mesmo tom. Que é uma questão natural de atração, porque os semelhantes se atraem. O médium pode melhorar suas qualidades morais? Gente, se não pudesse, eu estava perdido aqui, né? Com Jesus. Então vamos lá. Preparação dos médiuns. Aqui nós vamos então falar como é que nós, sabendo das nossas limitações, podemos fazer para nos prepararmos. E Kardec nos ensina isso. Mas antes de Kardec, nós vamos trazer André Luiz, que tem lá nesse livro magistral para médium. Todo médium devia ler o livro Os Mensageiros. Porque esse livro, Os Mensageiros, nós vamos ver aqui, contam de médiuns que foram preparados no plano espiritual e que faliram. Chegaram aqui e fizeram o que não deviam. Vamos ver alguns casos para ficar bem clássico isso. Lá no plano espiritual, não aqui na Terra, o centro prepara, e tem um centro lá no plano espiritual, o centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas, usando a linguagem de Paulo, refletir o evangelho de Jesus em si mesmo, ser ético, como nós acabamos de falar agora. Colocar Jesus no seu modo de viver e de ser. Quem olha para ele é como se estivesse lendo o próprio evangelho nele mesmo, porque ele está refletindo o evangelho exatamente como Jesus espera que façamos. Cartas vivas de socorro e de auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Eles atuam em 3 lugares. No umbral, então estão desencarnados. Na crosta, eles encarnam para fazer isso. E nas trevas, que é abaixo do umbral ainda, que é mais complicado, mais difícil. Todos eles são preparados com essa tarefa aqui, ó, socorro e auxílio. Então a primeira coisa que nós vamos aprender aqui na nossa preparação. Não existe na doutrina espírita mediunidade que não seja com esse fim aqui. Nós não fazemos mediunidade aqui para receber livros, são casos particulares. A mediunidade no centro espírita é como se fosse um hospital, como se fosse uma enfermaria que nós recebemos enfermos. Todos nós somos terapeutas, enfermeiros, pessoas que se preocupam com as outras pessoas que estão ali para ajudar. Você não percebe como você tem um tanto de psicologia em você quando você começa a fazer diálogo, por exemplo. Você começa a dialogar, os benfeitores vão te intuindo, você fala, fui eu mesmo que falei isso? Foi, você falou, mas quem disse foi ele. Você acaba fazendo um aprendizado para você impressionante. Estou falando por mim, dessa experiência de quase 2 décadas que eu faço isso. Organizamos turmas compactas, eles preparam lá, de aprendizes para a reencarnação, que agora está falando só de uma turma que vai reencarnar. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. E nós estávamos em 1944. Continua saindo, deve ser agora aos milhares. Tá certo? Porque já estamos em 2023, né, gente? Agora eu perco tempo aqui. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, agora grifado, habilitados, preparados, treinados, não vem para cá sem nada, pelo nosso centro de mensageiros. Não tem nenhum médium que assume uma tarefa aqui na Terra que não tenha sido preparado lá. Ah, mas eu não sabia o que isso? Trata de prestar atenção no que você está falando, senhor. Você foi preparado no plano espiritual, você só não lembra, mas se você fizer uma prece, isso nasce de você, está aí em você. Grava. Toda vez que você faz o plano espiritual, o planejamento espiritual, isso fica gravado em você. E pode ser acessado durante o sono, por exemplo, quando um benfeitor vai lá e busca, meu filho. Você assumiu esse compromisso aqui, ó. E já aconteceu isso comigo. Aconteceu isso pessoalmente comigo. Eu, durante o dia, tive uma impressão, aí durante a noite ficou claríssimo. E eu raramente consigo me lembrar com clareza dos sonhos desses, eu lembrei. Por quê? Porque eles fazem você lembrar, para você não ter dúvida. Essa cruel perseguidora de pessoas que querem viver a mensagem de Jesus. Dúvida. Quem não tem fé tem só problemas gravíssimos, porque acaba falhando na caminhada. E aqui, nós todos fomos preparados. No meu caso foi... Você está sabendo, né, meu filho? Isso foi agora, depois de um tempo, eles fizeram 3 vezes, numa comunicação espírita de um
um médium muito ostensivo que nós tínhamos conhecido, e ele veio o meu mensageiro, eu ainda era começante no espiritismo, e ele falou assim, meu filho, você tem compromisso com a educação, né? Tá lembrando, né? Falou desse jeito para mim, não sei como tá lembrando, eu não entendia direito dessas coisas. E eu falei, meu Deus do céu, então é isso, por isso que eu tenho que dar palestra. Não tem mais nenhuma para dar não, gente, que eu estou aqui querendo pagar a conta. Brincadeiras. Então vamos lá. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, ó, aptos. Mas são muito raros. Ai, isso aqui dói. Os que triunfam. Por quê, gente? Você lembra outra da porta estreita e da porta larga? Mediunidade é a porta estreita. Primeiro, que você não é muito comum na sociedade se aquilo ali é bruxo. Ó, aquilo ali fala com os bichos, fala com os danados lá do inferno. Então você é alguém diferente do que as pessoas compreendem. Porque elas também são diferentes, só que não sabem que são. E não assumem que são. E você assumiu e sabe que você tem um dever e que tem que cumprir. Se não cumprir, aí haverá prantos e ranger de dentes. Vocês vão ver quanto pranto a gente teve aqui. Alguns conseguem a execução parcial da tarefa. Outros, muitos, fracassam de todo. Então eu, por exemplo, já estou com a ficha pelo menos no campo do parcial. Porque já tem algum tempinho que a gente está cumprindo parte da tarefa. Mas se eu não tivesse despertado há cerca de 20 anos atrás, eu teria fracassado de todo. Graças a eles, eu fui despertado. À custa da dor, porque eu não fui despertado naturalmente. Então, muitos de nós no Espiritismo acertamos conosco mesmo de entrar pela porta estreita, não porque nós queríamos, mas porque fomos constrangidos pela aguilhão da dor que te acorda para a essência de que você é e não para o que você está vivendo de ilusão. Se os médios são preparados, a pergunta clássica, se eles são preparados, por que eles falham? Gente, olha, você vem aqui, faz tudo aqui, vamos ter uma, não sei se vocês estão sabendo, né? Mas vai ter uma prova depois aqui no final, né? Foi combinado aí, né? Então, vocês foram preparados. Por que vocês vão, se vocês não passarem na prova, por que não passaram? É uma saída. É a pessoa, como diz o outro, não, estou preparado. Mas não é bem o que eu quero, não. Né? Na hora de praticar, tem uma distância enorme entre a teoria e a prática. Não é porque você não aprendeu, é porque você não quer colocar em prática. Qual a razão que você não quer colocar em prática? Porque a porta larga te chamou. É muito mais gostoso, Max, ir para o clube, tomar um sol, passear para o shopping, comer coisa gostosa, ter carrão, ser rico, bonito, aparecer na ostensiva ali da rede social, sou um bonitão. Gente, é tudo isso que é porta larga. É tão bom quando as pessoas falam que você é bonito, né? Aí eu faço tudo para o pessoal me ver bonito. Eu até finjo, faço aquelas maquiagens lá nas fotos. Nossa, como você está lindo! Quanta gente vive disso, gente. Quanta gente vive disso. Isso é porta larga. Satisfaz o ego. Mas o ego não pode ser satisfeito. Você tem que satisfazer o self, na linguagem da Dona Joana de Ângeles, que é o outro. Você tem que viver não para si, mas para o outro. Você vive numa coletividade. E vamos ver a resposta dele. Quando os mensageiros se esquecem, quando você reencarna, você esquece, né? Não de todo, porque tem as intuições que vão sendo repicadas em você frequentemente. Mas quando a gente se esquece do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, o que nós falamos? Você tem que viver pelo outro e não para você. Certa vez, gente, eu estava ainda naquela condição, ainda estou, né? Mas naquela época era mais forte. Eu terminei uma palestra e aí veio uma pessoa conversar comigo. Falou, nossa, eu gostei muito daquilo que você me falou. Aí ela falou assim, como é mesmo o seu nome? Aí eu falei assim, gente, ela gostou da palestra e não sabe o meu nome. Aí meu benfeitor falou assim, meu filho, melhor palestra sua quando te esquecem e lembram do que você falou. Nossa, que tapa na cara eu levei, né?
Foi a melhor lição que ele me deu. A melhor palestra é quando eu me apago e a palestra aparece. Entendeu? É isso. A gente tem que dedicar de forma tal que a gente se anule. Agora há pouco foi lido na mensagem inicial, aquele que aqui se rebaixa é o que se eleva. É quando você se torna pequenino que aparece a constituição fundamental de Jesus, que é a sua mensagem. Então nós temos que aprender como médiuns a não esquecer que nós temos o caráter missionário nessa ação. E dentro dessa missão principal é servir. Sempre servir. Há médiuns e mediunidade. Doutrinadores e doutrina. Como existem a enxada e os trabalhadores. Então existe a doutrina que eu estou veiculando aqui agora. Eu estou aqui. A doutrina permanecerá sempre. Eu passo, a doutrina não. A enxada está lá. O trabalhador, se vai pegar ela ou não, é outra história. Então a doutrina está aí. Se eu vou pegar ou não, é outra história. Pode a enxada ser excelente. A doutrina pode ser excelente. Mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Seu livro que trata do Pentateuco fica lá na prateleira até mofar e joga fora. Perdeu. E você não aproveitou o tesouro que estava na sua mão. Percebe isso? A gente tem esse tesouro que é a doutrina de Jesus há 2000 anos. E está enferrujando em nossas prateleiras, está apodrecendo em nossas prateleiras. É isso que ele está falando.